Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Fonte Viva. Hoje vamos ver a mensagem de número 102. E o título da mensagem é Regozijemo-nos sempre. Regozijemo-nos sempre. E as palavras destacadas por Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz-nos Paulo exatamente o título da mensagem. Bom, claro que ele não fala nos, ele fala para os Tessalonicenses e para todos nós. Regozijai-vos sempre. Mas o que é regozijar? Regozijar é nos alegrarmos. Mas existe alegria e alegria. Existe aquela alegria que é excitação. Regozijo não é excitação, febricitação. Não. Não é uma alegria do carnaval. Não. É uma alegria de regozijo. É uma alegria da alma. Quando nos sentimos felizes, quando ajudamos um ente querido, quando nos sentimos felizes por fazermos o bem a alguém, quando nos sentimos felizes quando alguém nos faz o bem, quando alguma coisa boa nos acontece e agradecemos a Deus, pois estamos tão felizes, Senhor, obrigado. A alegria, ela é uma emoção sublime. Então, nós temos que, não é? Saber de que alegria estamos falando, certo? E aqui, quando se fala regozijo, já se vai direto para a alegria da alma que está voltada para o bem. E é claro que muitas coisas nos alegram, as mesmas coisas que as coisas do mundo, claro, também nos levam ao regozijo, quando conseguimos completar uma etapa dos estudos, quando casamos, quando temos filhos, quando sentimos que estamos apaixonados e aquela pessoa nos corresponde, queremos construir uma vida juntos, tudo isso nos deixa felizes. Quando vem uma data de um aniversário de uma pessoa que amamos, ou quando vem mesmo a nossa data de aniversário, e gostamos de receber os amigos, tudo isso pode ser trabalhado nessa alegria do regozijo, não é? Então vejamos lá. Comenta-nos Emmanuel as palavras de Paulo, regozijai-vos sempre. Não é apenas nos momentos de alegria, de felicitação. Ele diz sempre. Aí é diferente da alegria do mundo, não é? Emmanuel comenta então. O texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Nada existe no mundo que não possa se transformar em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. E a própria natureza, cada dia, exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Depois da tempestade que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos e enlameia estradas,
a sementeira reaparece. O tronco deita vergônteas novas, ou seja, novos ramos. As aves refazem os lares suspensos, que são os ninhos, e o caminho se coroa de sol, ou seja, lá a lama vai-se embora. Somente o homem, nós, o ser humano, herói da inteligência, guarda consigo a carantonha do pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado ou desiludido, na verdade, irado e desiludido, interessado em destruir o que não lhe pertence. Existem pessoas assim que a gente vai dizer assim, eu não, mas o ser humano está falando no geral, ele não está particularizando. Nós ainda somos assim, aqui nesse planeta, como parte da humanidade que habita a Terra, ainda vemos isso? Infelizmente, sim. A ausência continuada de esperanças e de alegria na alma significa evolução deficitária. Importante termos alegria na alma, esperança. Senão, o que vai nos atacar? A ferrugem do desânimo. E como é que vamos conseguir seguir adiante em desânimo? Por toda parte, há convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Então, por toda parte, nós recebemos convites à edificação e ao aprimoramento. Nós sabemos. Isto exige, muitas vezes, talvez até na maioria delas, sacrifício, muita dedicação, esforço, atenção, desafiando-nos à ação no engrandecimento comum. Sim, torna-se assim um desafio, não é? Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com seus companheiros na luta cotidiana. Mas eu estou passando por um transtorno psicológico, eu estou vivendo uma depressão. Mas aí já não é uma questão comum, aí já é um quadro de adoecimento, ok? Uma vez chegado nesse quadro de adoecimento, é claro que não podemos dizer ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade. Não é uma questão de ser infeliz ou não, é de estar doente, não é? Não ser doente, estar doente. É uma fase. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação quanto mais, ou seja, aquela lamentação crônica, é ociosidade ou resistência destrutiva. Resistência a quê? A cedermos ao bem que existe em nós. Não vamos esquecer, então, quando eu digo, mas eu não consigo, mas eu não consigo, mas eu não consigo, talvez precisemos de ajuda profissional. Porque se eu não estou conseguindo me reequilibrar, se eu não estou conseguindo me reharmonizar, talvez mesmo eu deva procurar ajuda. É necessário acordar o coração e atender dignamente à parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Né? Nós falamos do desânimo. A experiência é o que é. É o que é. Mas eu não queria que fosse assim. Mas não podia ser assim. Mas continua sendo. Então, se é a nossa realidade, se Deus permitiu que aquilo viesse à nossa vida, é porque nós temos condições de enfrentar e superar aquela situação. Mas vai exigir muito esforço, muito isso, muito aquilo. Sim, vai exigir. Mas nada que não consigamos realizar, a não ser que estejamos adoecidos.
A experiência é o que é. Veja, mas eu estou desanimado e posso não estar adoecido. É verdade. Mas eu estou triste, e isso pode ser não estar adoecido. Então, nós vamos ter estados de tristeza, de aborrecimento, de contrariedade, de desânimo. E quando nós conseguimos gerir essas emoções e retomar ao equilíbrio, sim, exige esforço, sim. Exige, aí podemos buscar técnicas. Mas eu não sei. Vou buscar quem saiba. Eu vou buscar com quem? Com um livro de autoajuda? Com um amigo? Não, nós não vamos pegar um livro de autoajuda, nem um amigo se estivermos nos afogando. Nós vamos querer o quê? Um salva-vidas. Então, é importante que a gente busque ajuda profissional. Então, a experiência é o que é. Nossos companheiros são o que são. Mas fulano não podia ter feito isso comigo. Mas fulano... eu não aceito fulano fazer esse tipo de coisa. Aceitamos ou não, gostemos ou não, é assim que o outro é. Nossos companheiros são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta, não bate na porta errada, quinhão de luta. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém está deserdado de oportunidades em favor de sua melhoria. Então, acabamos de dizer. Se nós dizermos vamos buscar ajuda, é porque temos ajuda se formos buscar, não é? E hoje nós temos excelentes profissionais. Hoje nós, mesmo que precisemos buscar uma ajuda de um apoio químico, a nossa medicina está tão avançada. Então, é claro, vamos buscar referências, tanto em médicos, em psicólogos, vamos buscar referências, não vamos bater na qualquer porta. Vamos ter certeza de que os médicos são médicos e os psicólogos são psicólogos, não é? Muito bem, vamos continuar. São detalhes, mas fazem toda a diferença. Por quê? Porque aqui estamos falando de momentos em que podemos não estar bem e não conseguimos gerir sozinhos. Muitas vezes conseguimos, graças a Deus. Mas também, se não conseguirmos, não há nenhum pecado nisso, nenhum erro nisso, ok? A grande questão é obedecer a Deus, amando-o, e servir ao próximo de boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, fazendo o quê? Obedecer a Deus amando. E não obedecer a Deus revoltado com o que Ele nos obriga a fazer, mandando-nos fazer isto ou aquilo. Vai lá, perdoa, vai lá, compreende. Aí fazemos, nós ficamos indignados com aquilo, ou irritadiços com aquilo. Então, é obedecer a Deus amando-o. Servir ao próximo com boa vontade. E não empurrando com a barriga. Não, eu tenho que fazer isso. Vou lá eu fazer isso. Estou na atuação, não é? Porque senão começamos a nos sentir em prejuízo. E isso depois vai ter uma conta. E esta conta quem vai pagar somos nós. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo, obedecendo a Deus e amando, e servindo ao próximo de boa vontade, desculpa, sabe que todas as criaturas e situações do caminho são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor nos oferece. Quando não aceitamos, ficamos emburrados. Não ficamos? Não é assim que a criança diz? Quando ela não aceita uma coisa dos colegas, ou da mãe ou do pai, ela fica emburrada e diz, não vou fazer. Problemas que ela mesma está criando, não é?
sentido, e olhe, vamos lá. Pais do mundo podem ser imperfeitos. O Pai Celeste não é. Não é. Portanto, as suas leis não têm um mínimo traço de erro. Não nos induz a nenhum tipo de mal, não gera em nós nenhum tipo de desequilíbrio. Portanto, obedecer a Deus amando-o é a melhor coisa que podemos fazer. E servir ao nosso próximo com boa vontade. Qual é a máxima que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É isso aqui que Emmanuel está nos dizendo. E ele conclui dizendo-nos assim: nesse sentido, pois, não nos esqueçamos de que Paulo, o corajoso batalhador do Evangelho, debaixo de tormentas de preocupações, encontrou recurso em si mesmo para dizer aos irmãos de luta: regozijai-vos sempre. E ele dizia isso porque ele fazia isso. Alegria é a aceitação do que está na nossa vida. Por quê? Porque Deus permitiu que estivesse na nossa vida. E se Deus nos permitiu que estivesse na vida, é porque é para o nosso bem. Não é? É nós termos essa perspectiva das situações, buscarmos forças junto a Deus, tudo posso naquele que me fortalece, e se mesmo assim eu me sentir necessitado, fraco, de buscar mais ajuda, posso recorrer aos amigos para uma prece, a leitura de uma mensagem, posso fazer o evangelho no lar, lançar mão de recursos tantos, mas muitas vezes eu necessito de ajuda profissional, e isso também não há mal nenhum em buscar. Muito bem. Regozijai-vos sempre. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia, mais esta oportunidade de buscarmos os conselhos, ponderações que o nosso Emmanuel faz a partir dos versículos tão iluminados que constam no Novo Testamento. Ajuda-nos, Jesus, a entendermos o que aqui nos é trazido. Ajuda-nos, Senhor, e fortalece-nos para exercitarmos essas lições a cada dia. Abençoa, Senhor, os nossos esforços. Ajuda-nos, Jesus, a estarmos atentos e nos lembrarmos da prece. Abençoa, Mestre amado, os nossos lares, afetos, amados, os dois planos da vida, Senhor, assim como o nosso anjo guardião. Abençoa ainda, Senhor, e com a mesmíssima intensidade e amor, e assim mesmo sabemos que o Senhor faz, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, Jesus. Que as tuas bênçãos de paz, de amor e luz estejam em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.